Bem, o pensamento humano, não só humano, né? O pensamento, de uma forma geral, é quando nós estamos falando aqui de como que você dá luz ao seu projeto. Então, tudo nasce a partir de um pensamento. Então, quando o projeto nasce é porque a mente detectou um desejo consciente, na consciência, que é uno e indivisível. Então, esse projeto ele é composto por algo, alguém, alguma coisa, algum local, alguma situação, algum fato, algum acontecimento, etc. Ou tudo junto. Se for um projeto, ou mesmo um projeto de vida é formado com tudo isso aí, né? Então é construído com metas, com objetivos que exigem muitas vezes a eliminação de obstáculos, em forma de desafios. Então, para a mente, o projeto é completo. Para a consciência, é apenas uma necessidade de vir à existência com aquele formato, aquele tamanho, aquelas características, aquelas propriedades. Esta é a fase cabalística da emanação, chamada de Atzilut em hebreu. Emanação. Tá, mas o que emana? Algo que os cabalistas chamam de luz, or em hebreu, e que os cientistas chamam de energia, que irá interagir com este mundo com a capacidade exata de criar e formar o objeto do pensamento, o objeto pensado, todas essas coisas que eu falei. O que ocorre aqui? Não há nada aqui que possa ser percebido pelos 5 sentidos físicos. Visão, nem pela visão, nem pela audição, nem pelo tato, nem pelo olfato e nem pelo paladar, né? Ou seja, ver, ouvir, tatear, cheirar e comer, degustar. Portanto, a primeira fase da criação não pode ser conhecida pela criatura. E por isso o Torá, né, a Bíblia, qualquer Bíblia, mas Torá são os primeiros 5 livros atribuídos a Moisés, né? E ela começa com a segunda letra do alfabeto hebraico, que é o Beit, porque antes não há o que chamar de antes, ou seja, não pode ser conhecido. Então a letra Beit, né? E a fase aqui, a fase da criação é Aleph. Então, tanto para criar a criatura que veio à tona pelo mesmo caminho, pelas mesmas fases, aqui também o projeto, tudo que você pensar faz exatamente o mesmo caminho, nada é diferente. É por isso que a gente sabe disso. Não precisa crer, mas saber. Você vai simplesmente acabar compreendendo esse processo e fazer com que ele funcione para as coisas que muitas vezes você deseja, as coisas que você quer criar, quer manter, que venha à tona, um projeto de vida, um objetivo, uma meta qualquer. Então essa é a fase Aleph, representada pela letra Yud. E eu quero que vocês absorvam isso, compreendam isso. Essa fase formar, a primeira fase, a fase do pensamento na criação, ela é representada pela letra Yud do tetragrama, que muitos falam de Jeová, Javé, o nome de Deus, né? Yud, Rei, Vav, Rei, é o tetragrama. E a luz aqui é Hormá, ou seja, toda luz, onde tudo é possível, é o mundo das infinitas possibilidades, e uma forma com que a criatura percebe a luz que a criou.
ou seja, a segunda sefirá da árvore da vida, do Etzraim, em hebreu, porque são 5 realidades e 10 formas de percepção da luz. Percepção da luz, eu falo percepção, é a percepção total e absoluta. Aqui é toda luz. Quando você pensa, tudo é possível. Depois que vai diluindo em probabilidade ou não. Isso é possível, mas não é provável. Então, por enquanto, não tentarás o Senhor teu Deus, quando muitas vezes aquilo não é necessário ou aquilo não é possível. Não é? Vamos pensar um pouco nisso também. Então, são 5 realidades e 10 formas da percepção da luz. Chamada aqui, as 10 formas de Sefirot. Sefirá em singular, Sefirot em plural. Então, são 10 as formas que a criatura percebe a realidade. São 5 realidades e 10 formas de perceber a luz. O que para nós é a fase 1, a primeira forma, ou a primeira realidade, que é chamada de Keter, que significa coroa, que não pode ser conhecida pela criatura, é a fase 0 da criação e 1 para a criatura. Para o Criador é 1, para a criatura para o Criador é 0, desculpe, e para a criatura é 1. Então, para o Criador, para toda a realidade, são 5 realidades. Para a criatura, apenas 4 realidades. E é justamente essas 4 que nós vamos esmiuçá-las para que você possa compreender e poder mudar, criar a tua realidade. A realidade que você quer, o projeto, dar luz ao projeto, né? O que para nós é a fase 2, formar, que é a sabedoria, ou seja, você não, a criatura recebe toda a luz. Para o Criador é a fase 2. É 1 para a criatura e 2 para o Criador. Isso é chamado de formar, algo como sabedoria. Aqui ele sabe que ele poderá existir. Isso está na fase da criação, mas o pensamento também segue essas mesmas fases. Eu não sei se estou conseguindo ser claro, né? Tá. A terceira fase do Criador e a segunda fase para a criatura é algo como entendimento, biná. Aqui a criatura, lá nas fases da criação, a criatura entende que ela não é o Criador. Portanto, a luz aqui, que a gente vai explicar, ela faz uma restrição da luz aí. A terceira para a criatura e quarta para o Criador é chamada de Zeirampin, ou face pequena, e contém ali 6 Sefirot, 6 formas de perceber a luz que criou a criatura, né, no caso. Então, Hesed, algo como misericórdia, Givurá, que é algo como julgamento, Tiferet, que é algo como beleza, Netzah, que é algo como vitória, Hod, que é alguma coisa como esplendor, né? Yesod, que é o fundamento, aqui ela compreende, ou seja, a futura criatura compreendeu a realidade da forma com que ela percebeu a luz, e ela desce para Malhut, que é o reino dela, onde a criatura é completa, no caso. Então, não sei se eu estou sendo claro. O pensamento é a primeira fase. Portanto, na primeira fase, absorvendo a forma integral
de perceber a luz, ela tem todas as possibilidades. No pensamento você tem todas, absolutamente todas as possibilidades. Agora que vai complicar a coisa. Qual o tempo que nós temos aí? 10. Tá. A segunda fase do teu projeto, da tua meta, do teu querer, enfim, para mudar mesmo a realidade, a tua realidade, a segunda fase é a sensação após o pensamento. Então nós estudamos aí a fase do pensamento, a fase de formar, infinitas possibilidades. Agora nós vamos explorar as finitas probabilidades, porque você não quer todas as possibilidades, absolutamente todas. Você quer aquilo que você quer, que você consegue receber como prazer por aquilo. Então vem uma sensação após o pensamento e, portanto, após o pensamento, a mente transforma as possibilidades em probabilidade. A possibilidade em probabilidade. Então, aquela possibilidade escolhida pelo pensamento agora vai passar por um filtro chamado probabilidade, porque todas as possibilidades, né? Todas as possibilidades são possíveis. Tudo é possível, mas nem tudo é provável. Vamos examinar isso. Ainda que conheça que tudo é possível, nunca pode reconhecer que tudo é provável. Não há esse entendimento. Então a mente, ela converte as infinitas possibilidades em infinitas probabilidades de acordo com o objeto do pensamento. E essas possibilidades são do tamanho e formato do objeto pensado. Então tornam-se probabilidades. É aqui que a mente susta, destrói a realização do projeto. Por quê? Porque ela vai focar em apenas uma das 4 questões fundamentais. Então, ao invés dela exercer o poder imaginativo de onde, quando e porquê, a mente avalia o como é possível, segundo a visão materialista das partículas. Ela vai examinar exatamente em que ponto que o sujeito do pensamento, né, está pensando aquele objeto. Se aquilo é possível na vida dela, pelas condições que ela ostenta no presente momento. Então, isso é porque a mente está no mundo das partículas. Ela não está no efeito onda do universo. Ela não conhece, você não conhece, a mente não conhece. Então, portanto, não há possibilidade sem antes fazer um trabalho, que é esse que nós fazemos. E essa situação impede a imaginação da mente, onde, quando e porquê. E se a abstração da mente não permite a probabilidade, a luz ou a energia, chame como quiser, que emanou a partir do pensamento, volta para o chamado vácuo quântico, segundo a ciência. Admitido é o vácuo quântico que eles chamam vácuo quântico para a ciência, e para nós cabalistas isso é Deus, que ficou do outro ladinho da cerca. E nós vamos ver porquê também. Então, se a mente admite a abstração, então a luz emanada, ou energia, como queiram, se torna a chamada partícula de Deus, ou bóson-Higgs para os físicos, ou ainda o fluido cósmico universal para os espíritas. E essa substância, entre aspas, porque não pode dizer que aqui existe nada, é que dará massa à partícula quarks, que forma o núcleo dos átomos, ou seja, os nêutrons e prótons. Portanto, o átomo é modificado ou criado a partir de uma certa abstração. Pensou, emanou. A sensação começa a criar uma nova realidade a partir de quarks, que é uma partícula do átomo, que forma o núcleo do átomo. Então,
o átomo ele é modificado ou criado. Se não existir mais átomos aqui, cria-se átomos. Essa é a fase cabalística da criação, briá em hebreu. É a segunda fase da criação para a criatura e a terceira fase para o Criador. Veja que o Criador está sempre um ponto na frente, porque é a partir da coroa, a partir do nada absoluto até o todo absoluto. Então ainda não há nada aqui que possa ser percebido pelos 5 sentidos físicos, como eu falei. Mas a mente pode imaginar algo diverso da improbabilidade. Então ela começa a fazer uma digressão aqui. Com quem eu estou? Quem tanto está comigo? Algum local agradável? Alguma cor? Algum som? Alguma coisa que eu possa tocar? Qual a textura? O que está acontecendo de bom? Como são a comida, a bebida que é servida ali? Qual é o paladar? Qual o cheiro do ambiente? E esta é a fase cabalística Beit, representada pela letra Rei, a segunda letra hebraica do nome de Deus, do tetragrama, do Jeová, Javé, etc. A luz é Biná, ou seja, como eu falei, há uma restrição da luz, porque você converteu, quer dizer, a mente converteu possibilidades em probabilidades. Todas as possibilidades em algumas probabilidades para atender a um desejo, a uma meta, a um objetivo, a um projeto. Compreendem? Então aqui há uma restrição da luz, onde nem todas as possibilidades são prováveis. E nem precisa, porque você não consegue engolir, o seu desejo não consegue engolir todas as possibilidades. Ela quer engolir algumas probabilidades para satisfazer o objeto do desejo. Compreenderam? Está fazendo sentido isso para vocês? Eu espero que sim. A terceira fase, que é a emoção sentida após a sensação. Então somente acontece a emotização se a mente conseguir admitir a probabilidade da realização do projeto com todos os seus detalhes. Então algum acontecimento, fato, local, ambiente, situação, algo, alguém, alguma coisa, com riqueza de detalhes, como se aquilo desejado já fosse real. Esta é a emoção que vem após a sensação. Se não tiver, a gente vai ver isso, essa emoção, a coisa não passa nesse filtro. Compreende? Então tem um sonho, sonhe acordado a partir de agora, um maravilhoso sonho, um glorioso sonho. Então se pergunte, como seria se fosse mesmo verdade que eu sou agora a pessoa que eu estou sonhando que gostaria de ser? Pegue esse sentimento de ser quem quer ser e se emocione com isso. Mergulhe nele, escolha o que deseja experimentar, seja o que for. Escreva uma descrição detalhada, como se já tivesse acontecendo aquilo. Nada de futuro, é para agora. Veja tudo no presente. Porque se a mente chegou até aqui, isso já é uma grande vitória. Passou pelo primeiro filtro. Quando pensa não tem filtro, mas quando sente tem filtro. Quando se emociona, um segundo filtro. Então escreva com todos os detalhes, muitos detalhes, brinque à vontade, exagere nos detalhes. E vá em frente, ponha para fora, aumente, escreva tudo, cada coisinha, cada detalhezinho insignificante. Divirta-se escrevendo. Descreva exatamente da forma como você quer que aconteça,
como se já tivesse acontecendo. Pense qual é a vibração que você oferece ao universo nesse momento que estiver escrevendo, sentindo, se emocionando. E é isso que atrai o seu equivalente mais tarde. Pode deixar, tá? Então, isso, quando você estiver escrevendo esse belo roteiro, ou o seu diário, digamos, que a gente já falou de um caderninho, de uma caneta virgem para você escrever em tudo, mas o ponto crucial é isso aqui. Você cuida de se envolver emocionalmente com o que escreve, para criar essa poderosa forma-pensamento, ou uma bola de energia que é lançada para o universo para tornar o seu desejo em realidade. Então você vai pensar como você se vestiria, como se comportaria, o que falaria, com quem estaria, em que casa moraria, que carro você andaria, que negócio você faria, etc, etc, etc. Detalhes, quanto mais detalhes, melhor. Esse processo deve ser repetido até que a mente consiga vivenciar uma emoção que gere um sentimento diferente daquele gerado pela aceitação da improbabilidade, até tornar possível, né? Daquele como é possível. Você não vai perguntar como é possível, você vai se abstrair, como se aquele já fosse possível e estivesse sendo realizado. Então aqui nós já temos massa na partícula quark. Antes não tínhamos nada, que é o núcleo do átomo, como a gente falou, que forma todas as coisas. Átomo forma todas as coisas. Então, se a sensação for hipnotizada, o quark volta. Se a sensação não for hipnotizada, digo melhor, o quark volta ao que era antes, se existente. Se não existente, ele se desfaz, porque não há massa. Aquela coisa pensada, emanada, se retrai, voltando, fazendo o caminho de volta. Então, o quark perde a massa. Ela continua sendo o mesmo átomo, ou se não existisse, não irá existir. Porque de qualquer maneira, a matéria ou luz emanada, como queiram, volta ao vácuo quântico, que os cientistas já descobriram. Então, a Kabbalah, essa ciência milenar, fala até ciência, não é só uma sabedoria milenar, mas uma ciência, ela vai sendo comprovada, as práticas vão sendo comprovadas pela ciência moderna. Então, se a sensação é hipnotizada, dependendo da intensidade da emoção sentida aí, o objeto formado irá tomar forma a partir de agora. É a fase cabalística da formação, que nós falamos Yetzirah em hebreu, e essa é a fase Gimel, representada pela letra Vav, é a terceira letra hebraica do nome de Deus, ou tetragrama, ou Javé, Jeová, etc. E a luz aqui é chamada Zeirampin, face pequena, onde há dispersão da luz, dispersão da forma de perceber o Criador. Então ela se dispersa por 6 formas de percepção, onde todas as, ou algumas das possibilidades podem ser prováveis. É mais um filtro, a emoção é mais um filtro. Se não consegue emocionar, tudo se desfaz. Há necessidade de pensar novamente, para ver se agora você passa pelo filtro. Ou seja, a mente passa pelo filtro, né? Então aqui, a dispersão da luz, uma confusão, diria, por 6 formas de percepção, né? 6 sefirot, portanto, 6 formas de compreender a luz, uma hora uma coisa, outra hora outra coisa, e pode ser que não passe, que o pensamento, que a sensação não passe por esse filtro da emoção, não seja hipnotizada a ponto de passar para a próxima fase. Então aqui, todas ou algumas possibilidades podem ser prováveis dentro daquele objeto pensado, objeto do pensamento, seja o seu desejo, segundo o seu desejo, o desejo que a mente
localizou na consciência. E finalmente nós temos aqui o sentimento do desejo realizado. Esta fase, ela depende da emoção após a sensação que adveio do pensamento. Então, se a mente se torna sensível a ponto de abstrair e admitir viver o objeto pensado, ela criou ou mudou a estrutura atômica do indivíduo. Você não é mais o mesmo, que passa a ser aquilo que imaginou. Isso causa um sentimento novo de experienciar a nova realidade mentalmente criada, que para o subconsciente, para o universo que o cerca, aquilo já é uma realidade material, física. Esse sentimento na consciência move o universo a partir do átomo, porque tudo é átomo. Mesmo nesse vazio que você não enxerga absolutamente nada, é átomo. Então, lembre-se que há uma realidade, nós já falamos disso, já ensinamos isso, uma realidade que é onipotente, ou seja, pode existir em qualquer forma, inclusive a que você imaginou. Também é onipresente, porque está presente no vácuo do átomo. 99% do vazio do átomo é preenchido por esta força. E também onisciente, se está em tudo, sabe tudo e tem inteligência total para tudo, inclusive para o objeto do seu pensamento. Então essa realidade ela vai agora reunir todos os elementos universais através da criação ou alteração atômica, justamente para atender o sentimento novo que se instalou na consciência de existir na exata forma, tamanho, características, propriedades, como cor, cheiro, gosto, beleza, verdade, honestidade, justiça, pureza, amabilidade, boa fama, nos quais se verifica a virtude e o louvor. Vocês podem ver ler a Bíblia nas palavras do apóstolo Shaul Ashaliar, que é nada menos que Paulo, bíblico, em Filipenses capítulo 4, versículo 8. É isso que ele fala. Como você percebe, a sugestão é que você precisa sentir o que deseja atrair, o que foi pensado. Então, até que veja em sua mente e sinta como algo completo, estará faltando algo no processo, que é um só. Tanto o processo que criou a criatura, desenvolveu a criatura, é o processo que cria o objeto a partir do pensamento. Compreendem? Faz sentido? Então vamos prosseguir. Então, escreva como um roteiro, como se fosse um filme. Imagine que você já tem o que deseja e escreva uma cena que descreve o seu desejo em ação. Então você descreve com tantos detalhes que poderá sentir, experimentar, viver o que você escreve. A mente agora está na fase cabalística da manifestação, que é o mundo de Asiá em hebraico, e essa é a fase Dalit, representada pela letra Rei, a quarta letra hebraica do nome de Deus, ou tetragrama, ou Jeová, etc. E veja que esta letra é repetida aqui. Algum mistério tem aí, né? Quando a criatura, ou seja, para o Criador, ou o objeto, o projeto, o objeto pensado da criatura, pela criatura, está completo. A fase Dalit. A luz aqui é Malhut, chamado de Malhut, reino, porque aqui há o desaparecimento completo da luz, onde a criatura se agarra a outra coisa que não o Criador. Ela não tem mais noção do Criador. A criatura não pode receber a luz, mas é onde as possibilidades consideradas prováveis
se realizam e são recebidos pela criatura. São as coisas, algo, alguém, alguma coisa, algum fato, algum acontecimento, situação, local, enfim, o que faz parte da sua vida, o que faz parte do seu projeto de vida, do seu objetivo, da sua meta. Tornou-se a realidade presente. Então a mente esquece a consciência. Ela para aí. Por isso a limitação. Então aqui nem limitação não é. Ela não vê a luz. Ela não percebe a luz. Ela só percebe a realidade que faz parte do cotidiano. A mente para na consciência. E é por isso que não desenvolve. Então é o que chamam aqui a glória de Deus da boca para fora. Aqui a realidade presente é sentida com os 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. Tudo material. Você pode tocar, você pode ver, pode cheirar, pode degustar e pode ouvir. Compreende? Tornou-se real. Porque real, para a mente que está presa na consciência, só isso é real. Não existe outra realidade. Nem para abstrair. Não existe sensibilidade. A mente fica grosseira e o dono dela também. O indivíduo que está armazenando essa consciência também se torna grosseiro. A ponto de perder a sensibilidade. Não conseguir abstrair algo sutil. Perde toda a sensação da intuição das coisas, da imaginação criativa. Ela se fechou em copa, como dizem. Está aqui a glória de Deus, da boca para fora. Isso mostra que a mente já consegue fazer uma abstração a respeito da questão como. Então ela vai conseguindo ignorar a evidência dos sentidos físicos e conseguindo assumir uma emoção do desejo realizado. Isso causa um novo sentimento. E o ser assume como sendo uma nova forma de ser, uma nova natureza de fazer e, consequentemente, atrair aquilo na forma que é sentido. Então era isso que eu pretendia falar para vocês no dia de hoje. Muito obrigado a todos que estão comigo aí, tanto presencial como pela internet. Lerheim, muito obrigado. Abração a todos.